Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 05. Haruhiro se agachou ao lado de Kikava. Ele não sabia o que dizer. Lutou para encontrar as palavras por um momento, mas sabia que não conseguiria dizer a coisa certa de qualquer maneira. Isso porque Haruhiro era medíocre até a medula. Haruhiro estendeu a mão, colocando-a gentilmente no ombro do outro homem. Ele o sacudiu. Inui-san? O que Kikava olhou para Haruhiro, olhou para Inui, de volta para Haruhiro, de volta para Inui. Inui moveu levemente a cabeça, olhando para Haruhiro com o olho que não estava coberto pelo tapa-olho. Como você sabia? Não é que eu soubesse, disse Haruhiro. Você estava se mexendo um pouco. Isso me fez pensar. Ele está vivo. O quê? Kikava meio que deu um pulo, caindo de costas no chão. Não, de jeito nenhum. Eu tinha certeza de que você estava morto. Ele está vivo. Kuzaku pareceu duvidar. O cara está falando, então ele só pode estar. Até Hanta pareceu estarrecido. Pensei que ele tivesse morrido, quer dizer, falecido também. Shihoru murmurou amargamente. Sim, Mary assentiu com a cabeça. Os olhos de Yumi estavam arregalados. É verdade, mas, sabe, o Inui é muito bom nisso, né? Fingir de morto. Tada chutou o chão. Seus ombros ainda subiam e desciam a cada respiração. Você acha que ele iria cair tão fácil, hein? Inui grunhiu como de costume. É a técnica secreta suprema do meu estilo de luta de um olho só, Dokugan-ryu. Inui moribundo, fazendo idiotas vivos correrem ponto. Então, basicamente, você estava fingindo de morto? Hanta mostrou o dedo do meio para ele. Ele é um teimoso, desgraçado. O corpo de Tada estremeceu. Sempre foi. Haruhiro levantou-se rapidamente. Tada-san? Tada caiu e se virou. O quê? Kikava gesticulou freneticamente como um sapo enquanto corria em direção a Tada. Inui tentou se levantar, mas parecia estar com dificuldades. Não consigo me mexer. Aparentemente, Inui não saiu ileso e fingiu-se de morto apenas como último recurso. No fim, até que Tada, que havia desmaiado com a parte branca dos olhos à mostra, recobrasse a consciência, e até que Inui conseguisse se levantar, o grupo não teve outra escolha senão permanecer onde estava. Eu e o Inui éramos iscas, disse Tada assim que recobrou a consciência, bebeu um pouco de água e voltou a si. Era o único jeito de proteger a Ana-san. Eles cortaram a perna da Mimori, então ela não podia fugir. Eu e o Inui atraímos os inimigos para perto de nós, e então a Tokimune levou a Ana-san e a Mimori para se esconderem em algum lugar seguro. Bem, não que algum lugar aqui possa ser considerado seguro. Então, quando se trata de onde Tokimune foi, Haruhiro conteve um suspiro, respirando fundo em vez disso. Você não sabe, né? Podemos voltar ao ponto onde nos separamos, disse Tada. Bom o suficiente, disse Haruhiro, mas não achava que seria o bastante. Mesmo assim, precisava acalmar os ânimos de todos. Tada e Inui talvez não tivessem sofrido ferimentos fatais, mas estavam longe de estar em plena forma para o combate. Cara, você é surpreendentemente. Tada começou a dizer, mas parou. Não, eu e Inui nos livramos de um monte de inimigos. Podemos encontrá-los no caminho. Você quer dizer aqueles gigantes brancos? Perguntou Haruhiro. Sim, eles são lentos, mas grandes. Um golpe deles provavelmente te mataria. Algo mais? Haruhiro perguntou. Depois que Kikava fugiu, o membro do culto com espada e escudo apareceu. Você precisa ficar de olho nesse cara. Os lábios de Inui tremeram. Um arranhão da espada dele vai deixar seu corpo dormente. Mesmo se você bloquear, ainda te pega. Hanta de repente ficou sério. Parece ótimo. Aquela espada. Eu a quero. Quando derrotarmos aquele cara, a espada dele é minha. Entendeu? Você é desnecessariamente resiliente, sabia? Disse Tada. Até ele pareceu um pouco incomodado com Hanta. Bem, eu não me importo, mas... Haruhiro não conseguiu conter um suspiro desta vez. Dessa vez você mesmo o elimina. Faça isso e poderá ficar com a espada dele, ou qualquer outra coisa que ele queira. Ótimo. É uma promessa. Hanta olhou para todos. Se eu matar o cara, a espada é minha. Bem, mesmo que vocês o matem, eu ainda fico. De qualquer forma, a espada é minha. Está decidido. Todos os outros estavam desanimados, mas Hanta parecia ter se animado, então provavelmente estava tudo bem. Ou melhor, tudo o que podiam fazer era deixá-lo fazer o que quisesse. Contudo, se Hanta fizesse o favor de morrer gloriosamente ao matar o espadachim, Haruhiro estaria disposto a considerar chorar por ele. Tada e Inui conseguiam andar com as próprias forças, de alguma forma, mas correr era impensável. Mary parecia aflita com isso. Devia ser incrivelmente frustrante para ela como sacerdotisa. O grupo precisava acompanhar o ritmo deles, o que significava que teriam que ir mais devagar. Se fossem forçados a recuar, teriam que tomar uma decisão difícil. Mas se esse momento chegasse, Haruhiro já teria tomado a sua decisão. Ele ficaria triste, não que isso fosse suficiente, mas ainda assim deixaria Tada e Inui para trás. Se Kikava dissesse que ficaria, ele poderia fazer o que quisesse. Enquanto Tada e Inui ganhassem tempo para eles, Haruhiro e os outros sairiam dali. É claro que não era algo que ele quisesse fazer. Haruhiro rezava do fundo do coração para que eles não se encontrassem nessa situação. Mesmo assim, ele podia rezar o quanto quisesse, mas se fosse para acontecer, aconteceria. E se acontecesse, seria tarde demais para pensar a respeito. Foi por isso que ele ligou agora, para estar preparado. Se esse momento chegar, terei que ser implacável, disse Haruhiro para si mesmo. Eu consigo. Preciso acreditar nisso. Preciso me convencer disso e, se necessário, seguir em frente. Tada e Haruhiro caminhavam lado a lado, seguidos por Kuzaku, Kikava, Hanta, Shihoru, Mary, Inui e Yumi, nessa ordem. Tada estava tão ensanguentado quanto antes, mas não demonstrava nenhum sinal de dor ou de que ia parar.
Ele era um cara tenaz. Isso fez Haruhiro querer dizer: você não deveria se esforçar tanto, mas a situação era o que era. Não se esforçar não seria uma opção. Após seguirem por um caminho com pouca visibilidade por um tempo e virarem à esquerda, chegaram a um lugar onde os escombros formavam uma espécie de teto. Tada passou por baixo desse teto. Embora pudesse ser chamado de telhado, a luz penetrava por buracos aqui e ali. Não estava escuro, mas ainda assim a sensação era opressiva e sufocante. Os escombros às vezes bloqueavam o caminho ou dividiam a passagem, tornando a disposição complexa. Era como um labirinto. Nós expulsamos vários membros do culto daqui. Tada usou o dedo indicador para ajeitar os óculos. Eles ainda podem estar por perto. Tenha cuidado. Você sabe o caminho? Perguntou Haruhiro. Mais ou menos, sim. Mais ou menos, Haruhiro murmurou. O Tadashi tem um ótimo senso de direção, cara, disse Kikava alegremente. Vai ser Caio, Babi Pro, hein? Essa foi difícil de entender? Provavelmente. Haruhiro não pôde deixar de pensar. Dizer, provavelmente, de um jeito bobo não vai fazer ninguém se sentir melhor, mas era melhor do que ter uma Kikava desanimada. Ou será que não? Não tenho certeza. Eles caminharam pelo labirinto de escombros, guiados por Tada. Viraram à esquerda, à direita e deram meia volta enquanto caminhavam. Espera, nós demos meia volta? Pensou Haruhiro. Tada-san, ele começou. O quê? Seja rápido. Estou ocupado agora. Certo, então vou direto ao ponto. Você está perdido? Eu? Sami daqui? Perguntou Tada, ofendido. Bem, se você não for, tudo bem. Você tem toda a razão, disse Tada. Todos pararam. Parecia que o próprio tempo havia parado. Havia tanto silêncio que era quase belo. Não foi nada bonito. Estou perdido. Tada apoiou seu martelo de guerra no ombro, com uma expressão desagradável no rosto. Há algum problema em eu estar perdido? Ele está tentando inverter a situação e nos culpar. Shihoru murmurou perplexo. Não é isso. Tada estalou a língua. Não é isso que estou fazendo. Não preciso inverter nada, então é estranho você dizer isso, sabe? Inui-san, Haruhiro resmungou. Discutir com Tada só ia enlouquecer todo mundo. Haruhiro se virou para Inui, que estava atrás dele. Você sabe o caminho? E Inui ergueu 2 dedos. Sempre existem 2 caminhos. Claro, disse Mary, fechando os olhos e olhando para o teto. Miau. Yumi engoliu em seco, ansiosa. O que isso significa? Uma é consultar o próprio coração. Inui olhou para o horizonte. A outra é consultar o vento. O caminho é sempre um destes 2. Uhul. Kikava ergueu o punho no ar, animada. Que legal. Só Inui-san mesmo para dizer algo profundo. Você é a melhor, mas não faço ideia do que você quis dizer. Ahaha. Nossos próprios corações em Hanta, sendo Hanta, pareceu impressionado por algum motivo. É isso aí. É isso que temos que fazer. Para o Piro. Pare de perder tempo e faça isso. Haruhiro tentou ouvir a voz em seu próprio coração, mas tudo o que ela dizia era quero dar um soco nele, e isso não parecia que ia ajudar. Em outras palavras, não era hora de ouvir o coração. Ele também não sentia muito vento no labirinto de escombros, e não era como se o vento fosse responder a ele de qualquer forma. Se ele começasse a ouvir vozes no vento, teria que estar imaginando coisas. O que ele ouviu não era vento, e ele não estava imaginando coisas. Clac, clac, clac. Era o som de 2 objetos duros se chocando. Antes que Haruhiro pudesse dar um aviso, a criatura saltou de trás da esquina à frente. Cultista! Haruhiro gritou. Não, este não era um cultista qualquer. Em vez de uma lança, ele tinha um escudo espelhado e uma espada com uma aura levemente arroxeada ao redor. Aquele som de clac, clac, aparentemente vinha da bainha que saía debaixo do casaco do cultista. Era o som que ela fazia ao atingir os escombros. Só podia ser você, né? Gritou Tada. Tada desferiu um golpe com seu martelo de guerra, mas o portador da espada bloqueou o ataque com seu escudo. O portador da espada então desembainhou sua espada. Tada saltou para o lado, é claro, mas não conseguiu se firmar ao aterrissar e perdeu o equilíbrio. Haruhiro queria protegê-lo, mas o inimigo tinha um escudo. Ele não podia fazer isso sozinho. Eu consigo. Kikava literalmente saltou em direção ao portador da espada. Ele saltou no ar e, em seguida, desferiu um golpe de cima para baixo. O portador da espada interceptou a espada bastarda de Kikava com seu escudo. Sem hesitar, também o atacou. Foi da mesma forma que atacara Tada. Kikava pareceu ter previsto o ataque, pois habilmente desviou a espada do portador da espada com a parte da lâmina mais próxima do punho de sua espada bastarda. Zon! Ouviu-se um som desagradável. Que diabos! O corpo inteiro de Kikava tremeu e ele quase deixou cair sua espada bastarda. Mesmo sem tê-la deixado cair de fato, ele ainda estava completamente vulnerável. O espadachim atacou novamente. Kikava não conseguiu esquivar. Também não conseguiu bloquear com sua espada bastarda. Ela o penetrou, no lado esquerdo do peito. Of! Kikava estremeceu novamente e foi derrubado no chão. Como convinha a um guerreiro, Kikava usava uma armadura de placas. A espada não conseguiu atravessá-lo, mas deixou uma marca considerável. Kikava! Tada voltou à posição de luta e brandiu seu martelo de guerra. Ele atacou implacavelmente. Enquanto o portador da espada se defendia do martelo de guerra de Tada, o resto do grupo se posicionou para atacar. Eu vou para a frente, gritou Kuzaku. Ele se defendeu com seu escudo enquanto tomava o lugar de Tada. A espada! A espada! A espada! A espada! Gritou Hanta. Ele parecia que planejava se posicionar à esquerda, onde estava a mão do portador da espada que segurava o escudo. Haruhiro foi se posicionar atrás e à direita, ou pelo menos começou a fazê-lo, antes de reconsiderar. Haru! Gritou Mary. Ele se virou. Atrás de nós, hein? Pensou ele. Há mais vindo por trás. Cultistas. Aqueles são portadores de lanças, então parecem cultistas comuns. Mas não é só um. São 2, não, 3 deles. Isso é ruim.
Muito ruim. Poderíamos enfrentar 4 lanceiros, mas o espadachim está aqui, e ele é perigoso. Estão tentando nos encurralar, então não podemos abandonar Tada e Inui e fugir. Será que não tenho mais opções? Embora tenha sido apenas por um instante, Haruhiro teve vergonha de admitir que seu raciocínio quase congelou. On Hell, ST, Eu, Kron, Dar. Shihoru começou a entoar enquanto desenhava sigilos elementais com a ponta de seu cajado. Uma névoa negra, semelhante a um elemental das sombras, irrompeu de seu cajado e, em vez de voar, flutuou em direção aos novos inimigos. Era Sleep Shadow. Só que não. Esta era a versão melhorada, Shadow Mist. A névoa negra penetrava nas vestes dos cultistas como se estivesse sendo sugada pelas aberturas dos olhos, mangas e bainhas. Mas será que vai funcionar? Haruhiro se perguntou. Névoa sombria, assim como sombra sonolenta, induz um sono profundo no alvo. Em outras palavras, é um feitiço do sono. Mas quando o inimigo sabe que está vindo, não é tão eficaz. A menos que eles não saibam que estamos aqui, ou não pensem que serão atingidos por magia, é difícil fazê-los dormir. É por isso que seu uso é limitado. Como agora, quando somos nós que estamos sendo atacados, é o tipo de feitiço que é basicamente inútil. Shihoru, é claro, provavelmente sabe disso. Na verdade, ela deveria saber melhor do que ninguém. E ainda assim, Shihoru escolheu deliberadamente a névoa sombria. Não é típico da Shihoru, mas talvez ela esteja correndo um grande risco. Os membros do culto tropeçaram e caíram um após o outro. É porque o eco das sombras foi realmente eficaz. Shihoru baixou a cabeça por algum motivo. Desculpe. É por isso. Eu pensei que eles poderiam ser fracos contra a magia das trevas. Não? Vê, você não precisa se desculpar por isso, precisa? A voz de Haruhiro falhou um pouco. Isso é incrível, Shihoru. Você é uma maga exemplar. Você realmente nos salvou. Prepare com isso, Shihoru se encolheu. Foi quase uma coincidência total. Inui ajustou seu tapa-olho, despreocupado. Ela é uma boa mulher. Ela é, mas não. Sério, você não poderia ser menos aleatório? Quero protestar. Haruhiro estava se sentindo irritado. Era questionável se Haruhiro tinha o direito de dizer algo como: tire as mãos da nossa preciosa maga. Eu jamais deixaria um idiota como você ficar com ela. Não vou aceitar isso. Ele não achava que tinha esse direito, mas ainda se sentia assim. Mas, é claro, não era o momento. Ele queria calar Inui, mas teria que esperar. Yumi, Inui-san, acabem com os cultistas antes que eles acordem, gritou Haruhiro. Tada-san, Kuzaku Hanta, mantenham o portador da espada ocupado. Kikawa, você está bem? Sim, de alguma forma. Kikawa gritou. Dói, mas é só isso, eu acho. Certo. Haruhiro correu para frente, atacando um dos cultistas que estava caído no meio da pilha. O mínimo, pensou ele. Preciso eliminá-los no menor tempo possível. Este tem que ser o lugar. É o único. O buraco. Ele enfiou a adaga com toda a força que tinha no único buraco para os olhos. Torceu e puxou, depois enfiou de novo. Miau-au. Yumi cravou seu facão no buraco do olho de outro membro do culto. Inui também fez isso. Não, Haruhiro montou em seu cultista e o esfaqueou novamente. Baixe a guarda. Até que eles parem de se mover. Certifique-se de que estejam bem mortos. 4 vezes. 5 vezes. O membro do culto está mancando. Não parece que ele vai se levantar de novo. Ele está morto. Eu o matei. Isto aqui. Yumi ergueu uma das lanças que os cultistas estavam segurando. Talvez. Você acha que poderia ser útil? Haruhiro guardou sua adaga, assentindo com a cabeça, e então pegou a lança do cultista que havia matado. Inui sorriu de canto, embainhando sua espada e pegando uma lança. Kuzaku e os outros estão tendo dificuldades mesmo sendo 3 contra 1, pensou Haruhiro. Por causa da espada do portador. É uma espada terrível de se enfrentar. Também é difícil para Shihoru usar sua magia, porque estaríamos em apuros se ela acertasse um deles. E se for 6 contra 1 então? Haruhiro e Yumi, junto com Inui, atacaram o portador da espada com lanças pelas costas de Kuzaku e dos outros. Quando o portador da espada bloqueou as lanças com suas espadas, houve um choque incrível que fez seus cérebros tremerem. Mas Kuzaku e os outros estavam à frente deles, e as lanças eram longas, então não havia risco real de um contra-ataque. Mesmo enquanto Haruhiro e os outros o enfraqueciam lentamente, o portador da espada ofereceu uma boa resistência. Não era apenas o fato de ele ter uma espada e um escudo no lugar de uma lança. Ele provavelmente estava em um nível superior ao dos cultistas comuns. Seus movimentos fáceis e fluidos não revelavam nenhuma brecha, e a maneira como ele usava sua espada e escudo também era excelente. Ele era muito melhor nisso do que Kuzaku, o paladino. Dito isso, eram 6 contra 1. O grupo tinha muita liberdade de ação, enquanto o portador da espada não podia baixar a guarda nem por um segundo. Além disso, Haruhiro, fiel à sua natureza de ladrão, observava atentamente qualquer oportunidade. Aquela linha tênue e brilhante é algo que qualquer um pode ver, pensou ele. Para ser franco, é apenas uma questão de probabilidade. Se fizerem a mesma coisa 100.000, 10.000 vezes, qualquer um se tornará melhor nisso. Começarão a enxergar caminhos que os farão dizer: se eu fizer isso, terei sucesso. Em uma determinada situação, sob certas condições, um caminho que eles acreditam que leva ao sucesso surgirá naturalmente. Será que eles conseguiriam enxergar esse caminho de uma certa forma, uma linha, por exemplo, uma vez a cada 100 vezes, a cada 1000 vezes, a cada 10.000 vezes? De qualquer forma, é uma questão de probabilidade. A única maneira de aumentar a probabilidade é aumentar o número de tentativas. Mesmo que a probabilidade não aumente, quanto mais tentativas houver, mais sucessos haverá. Visualize e continue a mirar. Persista com uma certa indiferença, mas com tenacidade. Quando estou mirando, a cada poucos segundos surge algo que parece uma oportunidade. Preciso avaliar com precisão qual dessas oportunidades é real. Mesmo que não seja uma habilidade especial ou única, se eu continuar fazendo isso por um tempo, às vezes eu consigo perceber. Olha,
Ali está. Da próxima vez que ouvir isso, não vou hesitar. Não preciso pensar. Não preciso ter medo. Simplesmente faço. Sigo em frente. Haruhiro agarrou o espadachim por trás, enfiando a adaga que ele empunhava com um golpe de dorso da mão no buraco da visão. Ele a soltou e imediatamente saltou para longe. O portador da espada tentou se virar, mas Hanta e Kuzaku, junto com Tada, o atacaram e o derrubaram no chão. Oh, oh, oh! Hanta gritou alegremente enquanto tentava dar o golpe final. Sai da frente, seu macaco. Toma. Tada empurrou Hanta para o lado, preparando-se com seu martelo de guerra antes de esmagá-lo na cabeça do espadachim. Isto. Ele o esmagou. Haruhiro lançou um olhar rápido em todas as direções. Eles haviam eliminado todos os membros do culto. Por ora, não parecia que mais reforços chegariam. Haruhiro devia estar com sono agora. Como sempre. Para mim, está ótimo, pensou ele. Bom trabalho, pessoal, disse ele. Vamos prosseguir rapidamente. Kikawa, você pode se mexer, certo? Eu consigo, é. Kikawa balançava o braço para testar se ainda funcionava, e ele estava de pé, então bem, provavelmente estava tudo bem. Mas você não pode ser mais, sei lá. Não, talvez esse seja só o seu jeito, Arushi. Mas quando a gente acerta em cheio assim, você não fica animado? Tipo, você não tem vontade de gritar viva. Viva. Cara, esse é o Yu mais sem emoção que eu já ouvi. Reclamou Kikawa. É tipo um urra raríssimo, não acha? É assim que ele é, chato. É isso que ele é. Hanta arrancou a espada especial das mãos do portador. Yuki, Yuki, Yuki. Eu tenho uma espada. Pela paralisia formigante que você causa quando bate, eu te batizo de golfinho espada relâmpago. Oba, sim, sim, sim. Golfinho espada relâmpago, hein? Tada ajeitou os óculos com o dedo indicador. Isso é muito bom. Não acho que seja bom, murmurou Shihoru. O que há para não gostar? Hanta se virou para Shihoru. Um golfinho é um mamífero aquático, certo? Disse Mary, olhando para Hanta com desdém. Não importa como você olhe para isso, é estranho. Quem decidiu que golfinho tem que significar um mamífero aquático? Gritou Hanta. Na minha cabeça, golfinho é só uma palavra legal, então golfinho espada relâmpago é legal. Ban. E aí, gostou? Tanto faz, disse Haruhiro. Vamos embora. Você precisa me dar mais atenção, para o Piruou. Não, cara. Eu sou chato. Não consigo. Tudo bem, retiro o que disse. Você é engraçado, gritou Hanta. Agora me dê atenção. Me dê atenção, por favor. Você é tão chato, murmurou Haruhiro. Preste atenção em mim, preste atenção em mim. O que, você está apaixonado por mim ou algo assim? Ele não tem a mínima chance de eu me apaixonar por você, né? Seu idiota, gritou Hanta. Ah, Yumi deu um sorriso irônico. Seu rosto ficou todo vermelho. Isso é meio suspeito, sabia? Eu não estou ficando vermelho. Espera aí, a viseira do meu capacete está abaixada. Você nem consegue ver meu rosto para saber. Só estava dizendo isso para provocar uma reação, disse Yumi com um sorriso irônico. Mas o jeito como você está protestando também é suspeito, não é? Kuzaku ergueu a viseira e gesticulou com os olhos para a frente. Falando sério, não está na hora de seguirmos em frente? Inui ofereceu a mão a Shihoru. Se você quiser, que tal eu te acompanhar? Não. Shihoru recuou balançando a cabeça. Estou bem, obrigada. Além disso, você já está meio morto mesmo. Inui desmaiou no mesmo lugar e não tentou se levantar por um tempo. Tada não estava reclamando, e sua expressão não havia mudado, mas sua respiração estava ofegante. Ele parecia estar passando por um momento difícil. Quanto a Inui, ele se agarrava ao cajado de Shihoru enquanto ela o usava para puxá-lo. Inicialmente ele havia pedido que ela lhe oferecesse um ombro ou segurasse sua mão, mas quando Shihoru recusou bruscamente, ele implorou que ao menos lhe permitisse isso, e Shihoru acabou cedendo. Mesmo que metade daquilo fosse fingimento, Inui provavelmente também estava sofrendo de alguma forma. Kikawa aparentemente havia fraturado algumas costelas. Parecia que elas o incomodavam às vezes quando ele se movia. Haruhiro e os outros ainda vagavam pelo labirinto de escombros. Eles tentaram voltar para o ponto de partida, mas isso só os perdeu ainda mais. Se a Ana-san estivesse aqui, Kikawa lamentou. A Ana-san faz mapas como hobby e porque é útil ajuda muito em momentos como este. Com esses mapas, Haruhiro não pôde deixar de perguntar. Você só precisa saber como lê-las, cara, insistiu Kikawa. Se você souber como lê-las, você consegue entendê-las. Claro, às vezes elas estão erradas, mas isso faz parte da graça. Deixa isso pra lá, Kikawa, disse Tada, rindo. Só nós precisamos entender a grandeza da Ana-san. Você disse tudo, resmungou Hanta, claramente sem se importar. Vocês podem guardar essas coisas para vocês mesmos. Estavam todos exaustos, mental e fisicamente. Haruhiro parou e olhou para o teto. Ah! O que foi? Kuzaku também olhou para o teto. Espere aí. Haruhiro não esperou por uma resposta de seus companheiros antes de começar a escalar a parede de escombros para alcançar o telhado. Ele chamava aquilo de teto, mas não era como se houvesse uma única placa cobrindo tudo. Havia muitas frestas. Se uma fosse grande o suficiente, não seria impossível passar por ela. Havia muitas saliências e reentrâncias, então a escalada não foi tão difícil. No entanto, parecia que tudo poderia desabar facilmente, então ele precisava ter cuidado com isso. Enfiando o corpo numa fenda, ele subiu e subiu, sem olhar para baixo enquanto continuava a subir. Ele saiu. Ele estava em cima do telhado. Era inclinado, então era um pouco difícil ficar em pé. Enquanto permanecia agachado, Haruhiro olhou ao redor da área. Viemos por onde? Ele murmurou. Nossa,
Não tenho certeza. Ele pensara que se conseguisse chegar ao topo, seria capaz de avaliar a situação atual deles e descobrir a direção que deveriam seguir para voltar. Mas, agora que finalmente havia conseguido, tudo o que encontrou foi a si mesmo no meio de uma montanha de escombros. Nada bom, né? Murmurou ele. Não, mas não posso deixar isso me abalar, disse Haruhiro para si mesmo. Não é a primeira vez que algo dá errado. As coisas normalmente não dão certo, e estamos sempre no fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço. Só podemos subir daqui para frente. Eu estava sendo tão negativo que no fim das contas, a situação acabou se tornando positiva. Murmurou Haruhiro. Haruhiro! Gritou Hanta. Sim, sim. Haruhiro suspirou e então gritou para ele. Já estou voltando. Você descobriu alguma coisa? Estamos completamente perdidos. Haruhiro murmurou, e então começou a descer novamente. Por que ele havia parado e desistido? Ele não tinha certeza. Simplesmente algo o incomodava. Mas o quê? Haruhiro se levantou. Uau! Ele tropeçou um pouco, o que o assustou. Desejou ter algo em que se apoiar. Quando olhou não muito longe, viu um lugar que parecia uma taça rasa e ligeiramente inclinada. Para chegar lá, ele teria que saltar sobre um vão com mais de 1 metro de largura. Haruhiro hesitou, mas acabou pulando. Bem, não foi um salto difícil. Ele conseguiu alcançar a taça em segurança. O quê? O que o estava incomodando? Ele tinha ouvido alguma coisa? Ou talvez visto alguma coisa? Ei, Haruhiro, seu idiota! Hanta gritou novamente. Haruhiro estava prestes a gritar calha a boca, mas depois reconsiderou. Exclamou ele. Eles não eram próximos. Eles estavam muito longe, quase pontinhos ao longe, a mais de 100 metros de distância. Ele não tinha certeza da direção. Nunca tinha tido clareza sobre qual era o norte, sul, leste ou oeste ali. De qualquer forma, da perspectiva de Haruhiro, eles estavam à sua frente e à esquerda. Havia entulho empilhado ali, quase como uma torre. Ele os viu a meio caminho da altura, em movimento. Não conseguia distinguir a forma que tinham. Mas, enquanto os escombros eram maioritariamente brancos, esses pontos eram pretos. 1, 2, 3. Eram 3, disse Haruhiro para si mesmo. Tokimune, Ana-san e Mimori formariam um trio. Haruhiro juntou as mãos formando um chifre e estava prestes a chamá-los. Ele se conteve pouco antes de fazê-lo. Má ideia? Talvez. Provavelmente, o melhor seria presumir que ainda havia mais cultistas e sabe-se lá mais o que dentro do labirinto de escombros. Os cultistas lá embaixo poderiam ouvir a voz de Haruhiro. Haruhiro enfiou a cabeça por uma fresta no telhado. Talvez eu os tenha visto. Tokimune-san e os outros. Mas não consigo distingui-los claramente. O quê? Hanta gritou. E agora, o que eles fariam? Atravessar o labirinto de escombros para chegar à torre seria um trabalho árduo, afinal, era um labirinto mesmo. Além disso, enquanto o ágil Haruhiro talvez não tivesse muita dificuldade para subir, Kuzaku e Kikawa, com suas pesadas armaduras, se exauririam tentando. Mesmo que todos conseguissem chegar ao topo, ainda havia a questão de se conseguiriam chegar até a torre. Não havia caminhos até lá em cima, e o terreno nem era plano. Ainda assim, não havia motivo para não tentar. As garotas subiram primeiro, depois Inui, Tada e Kuzaku, com Hanta sendo o último. Deu um pouco de trabalho, mas eles conseguiram se levantar. Realmente parecia haver pessoas na torre. Yumi, com sua visão excepcional, afirmou categoricamente que havia 3 pessoas lá. Em termos de distância, não era apenas a 100 metros, mas a 200. Haruhiro assumiu a liderança, avançando lentamente enquanto procurava por pedaços de entulho que pudessem servir de apoio. Mesmo que fosse um caminho um tanto indireto, ele priorizou a facilidade de passagem ao escolher sua rota. Se seus companheiros não pudessem segui-lo, o objetivo seria frustrado. Para avançar apenas 10 metros, levava de 5 a 10 minutos. Haruhiro estava praticamente bem, mas seus companheiros estavam ficando frustrados. Ele entendia o porquê. Haruhiro precisava se concentrar em escolher um caminho, e ele conseguia se concentrar nisso, mas os outros apenas o seguiam. Sempre que tinham a oportunidade, as pessoas pensavam em coisas que provavelmente não deveriam. Haruhiro estendeu o pé direito, testando os escombros. Será que aqui serve? Não, está solto. Ele moveu o pé para a esquerda, pisando em outro pedaço de entulho. Este parece bom. Hanta, disse ele. O quê? O que aconteceu com o traidor? Eu me livrei disso, disse Hanta. Quem precisa dessa coisa? Eu não, porque agora eu tenho o golfinho espada relâmpago. Se eu guardasse, seria só excesso de bagagem. Que desperdício, reclamou Yumi. Haruhiro não podia se dar ao luxo de olhar na direção de Yumi agora, mas tinha certeza de que suas bochechas estavam inchadas. Eu acho isso adorável, sabe? Disse Kikawa. O jeito que o Hanta faz essas coisas. Você é o cara, Hanta. Você é um cara que entende do assunto, Kikawa disse Hanta. Eu não decidi que você tinha potencial à toa. Quando foi que você decidiu que ele tinha potencial? Shihoru murmurou. Agora mesmo? Retrucou Hanta. De certa forma, eu tenho inveja. A voz de Mary era tão incrivelmente fria que não parecia que ela o invejava de forma alguma. Eu também me sinto assim, disse Kuzaku em voz baixa. Sério? Mary pareceu desagradada. Essa é a Ana-san, com certeza, disse Tada de repente. Essa é a Ana-san, a Tokimune e a Mimori. Sem dúvida. Eu sei disso. Sim, Inui concordou. Você tem razão. Espero que estejam certos, pensou Haruhiro. Mas não quero criar expectativas precipitadas, nem me deixar levar pela emoção e atrapalhar minha concentração, então prefiro não pensar que sejam eles ainda. Haruhiro, Tada chamou de repente. Assustado, Haruhiro quase escorregou e caiu. Não faça isso. Ele quase gritou, mas depois reconsiderou. Tanto faz, está tudo bem. E aí? Perguntou ele. Sabe, você é um líder surpreendentemente bom, disse Tada. Não, eu não tenho.
Você é tão sem graça quanto uma joaninha e nem tão boa quanto a Tokimune, disse Tada. Eu sei, né? Disse Haruhiro. Ele não sabia bem por que tinha reagido daquela forma. E espere, o que Tada quis dizer com simples como uma joaninha? Aquilo não fazia sentido nenhum. Bem, talvez ele não pudesse esperar bom senso de Tada. Não se sentia mal por ser elogiado, na verdade. Era apenas que, acima de tudo, isso deixava um pouco sensível a cócegas, e o sentimento mais forte que tinha era o desejo de dizer, por favor, pare. Ele queria dar o seu melhor, fazer o melhor que pudesse por seus camaradas e por aqueles com quem tinha laços. Ele realmente tinha esses sentimentos, mas Haruhiro também não queria se destacar. Ele finalmente percebeu que esse era o tipo de pessoa que ele era. Qual o problema em ser simples? Pensou ele. Simples é bom. Simples é o melhor. Quero ser simples para sempre. Haruhiro não estava particularmente sonolento, mas com os olhos ainda pesados de sono, procurava uma rota adequada até a torre, tendo pensamentos banais como: ainda é bem longe e não estamos chegando muito perto. Mas afinal, ele era um cara comum, então isso não era nenhuma surpresa. Contudo, ele não parou. Não jogou a toalha. Se não desistisse, poderia avançar um passo ou melhor, meio passo de cada vez. Mesmo que recuasse ocasionalmente, bastava seguir em frente novamente depois. De forma simples e direta, lenta e firmemente. Eles estão acenando, disse Yumi, acenando com os 2 braços de volta para eles. Parece que os 3 estão bem. Haruhiro também estreitou os olhos e confirmou que os 3 que estavam na torre estavam acenando com as mãos. Não, apenas 2 deles estavam acenando. Tokimune e Ana-san. Mimorin estava sentada e não se mexia. Tada tinha dito que Mimorin havia machucado a perna ou algo assim. Esperava-se que o ferimento não fosse muito grave. Mesmo assim, ela tinha chegado tão longe, então não podia ser tão sério a ponto de impedi-la de se mover. Já estamos indo, disse Haruhiro em silêncio. Chegaremos rapidinho. Não, talvez demore um pouco ainda, mas eventualmente chegaremos. São só mais uns 50 metros, eu diria. Tada, Inui, Kikawa. Ana-san chamou, esticando seu corpinho. Ela devia estar completamente sem forças para aguentar. Tada pressionou os óculos com o dedo indicador da mão esquerda e, em seguida, ergueu silenciosamente seu martelo de guerra. E Inui estava, com os olhos marejados. Kikawa também parecia prestes a cair em lágrimas, então Hanta deu um tapa no ombro dele. Vocês. Tokimune abriu os braços bem abertos. Viva Tokis! O que ele está fazendo? Sussurrou Kuzaku. T. Mel inclinou a cabeça para o lado, intrigada. Shihoru não pareceu aprovar. O T de Tokis. Oh! Yumi assentiu, aparentemente impressionada, e então olhou para Tada. Isso é algo que as pessoas fazem, né? Esse tipo de... Como é que se chama? Uma pose de festa, sabe? Não. Tada balançou a cabeça. É a primeira vez que vejo isso. Comigo também, disse Inui. Ei, é novidade para mim também, disse Kikawa. É o T de Tokis. É esse mesmo, né? Qual outra Kikawa achou que poderia ser? Haruhiro pensou. Não importa qual, eu acho. Seja qual for, não importa. Mimorin estava mesmo sentada. No momento, ela tinha acabado de levantar um pouco a mão. Ela estava olhando para Haruhiro. Eles estavam longe demais para que ele conseguisse distinguir seu rosto, mas ele podia sentir o olhar dela sobre ele. Haruhiro ergueu a mão direita em resposta. Será que Mimorin, geralmente inexpressivo, sorriu? Pensou ele. Fico pensando. Não que isso importe. Não importa. Afinal, chegaremos lá em breve de qualquer maneira. Haruhiro tentou atravessar um vão relativamente grande. Uau, murmurou ele. Seus olhares se encontraram. Tinha uma cabeça semelhante à de um leão, branca, com um olho só. Seu corpo era como uma escultura, mas o globo ocular era um globo ocular muito comum, cru e vívido. A área abaixo da fenda era bastante ampla, e aquela coisa estava olhando para Haruhiro de dentro dali. Então é essa que eu tanto ouvi falar. Uma magia branca. O gigante branco estendeu a mão em sua direção. Haruhiro saltou para trás. Aquela coisa, ela conseguia alcançar. Orrinho, Inon. Hanta gritou. Kikawa estava surtando, e Haruhiro achou que também tinha ouvido as garotas gritarem. A mão do gigante branco surgiu pela abertura, e os escombros que formavam o teto desabaram. Recue, recue. Haruhiro gritou ordens enquanto caía para trás. Isso é ruim, pensou ele freneticamente. Mesmo pensando com calma, isso é muito ruim. Para voltarmos exatamente pelo mesmo caminho que usamos para chegar aqui, precisaremos ter o mesmo cuidado na volta, mas agora estamos com pressa. Mais do que isso, estamos em pânico. Ei! Kikawa gritou. Quem era aquele? Kikawa? Aparentemente sim. Kikawa sumiu. Ele deve ter caído em algum buraco. Miau? Yumi quase caiu num buraco também, mas se agarrou à borda. Ei! Inui estava tentando puxar Yumi para fora do buraco. Hanta, Mary e Shihoru pareciam que iam ajudá-lo. Droga! Kikawa. Tada deslizou por uma fenda próxima. Haruhiro. Kuzaku se virou para olhar em sua direção. Tokimune e os outros também perceberam que algo estava errado e estavam tentando vir para cá. Isso é horrível, pensou Haruhiro. Um instante. Bastou um instante para tudo ir por água abaixo. Não é justo. Eu estava me esforçando ao máximo, do meu jeito lento e constante, simples e tedioso, mas isso é realmente horrível. Tudo foi por água abaixo. É simplesmente horrível demais. É assim que as coisas são. Eu sei disso. Quando junto as pequenas pedras do trabalho árduo e finalmente acho que tenho uma montanhazinha bonita em construção, sempre acontece alguma coisa que a faz desmoronar. Mesmo assim, não vou chorar. Tomarei uma decisão imediata. Isso exige uma resposta instantânea. Se eu errar. Não tenho tempo para pensar no que acontecerá se eu errar. Hanta, desça aí, gritou Haruhiro. Inui, você também. Apoie Kikawa e Tada lá embaixo. Todos os outros, ataquem daqui de cima. Cara, o que você quer dizer com atacar? Hanta começou. Você está com medo, Hanta? Gritou Haruhiro.
Não seja estúpido. De jeito nenhum eu teria medo. Pode vir, gritou Hanta. Ainda bem que Hanta era um idiota. Inui e Hanta entraram em ação imediatamente. O gigante branco usava um braço para abrir caminho entre os escombros como um louco. Atacá-lo por cima? Será que eles realmente conseguiriam fazer isso? Yumi já estava sendo içada. Tokimune e os outros ainda demorariam para chegar. Não se esforcem demais, gritou Haruhiro para Tokimune, saltando de um pedaço de entulho para outro, em direção às costas do gigante branco. Shihoru, teste se a magia dar vai funcionar ou não. Certo. On Hell St Eu Vel Dar, Von Von Von. 3 elementais das sombras que pareciam bolas de algas negras voaram em direção ao gigante branco. Eco sombrio. Eles acertaram. Os 3. Por um instante, pareceu que seu braço parou de se mover, mas foi só isso. Talvez não, gritou Shihoru. Ufa, Yumi lançou uma flecha, mas ela ricocheteou. Não deu certo. É difícil. O olho, pensou Haruhiro. Aquele olho. Parece que uma lâmina poderia atravessá-lo. Mas o olho, hein? Como vou fazer isso? Ah, exclamou ele, ao perceber. Assim? Só existe esse jeito? Haruhiro se impulsionou dos escombros, saltando para o braço do gigante. Era realmente duro. E frio. Como uma rocha. Era impressionante que pudesse se mover. Haruhiro saltou do braço para o ombro, depois para a cabeça. Isso é perigoso, sabia? Ele ouviu Hanta gritar. É isso aí, você disse tudo. Haruhiro contornou a criatura até ficar de frente para a cabeça, cravando sua adaga em seu único olho. Ah, isso parece ruim, ele percebeu. Essa coisa definitivamente vai se debater. Devo pular? O gigante tinha mais de 3 metros de altura. Talvez não 4 metros, porém. Não era uma altura da qual ele fosse morrer ao cair, mas poderia se machucar. Enquanto Haruhiro hesitava, o gigante abriu a boca e soltou um rugido estrondoso. Vai, 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 vai. Então mergulhou de cabeça nos escombros próximos. Momentos antes do impacto, Haruhiro contornou a criatura pela parte traseira, conseguindo sobreviver de alguma forma. Mas o gigante ainda não havia parado. Vai, 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 vai. O golpe atingiu a parede de escombros. Derrubou-a. Haruhiro fez um esforço enorme para se segurar. Ele não tinha ideia do que poderia acontecer se fosse arremessado dali naquele momento. Na verdade, será que sinto que vou morrer mesmo se eu aguentar firme? Pensou ele. Talvez. Esta pode ser uma situação em que, se eu conseguir sobreviver, poderei dizer que tive muita sorte. Guarfinha. Hanta gritou. Haruhiro achou ter visto Hanta correndo em direção ao gigante. Uma fração de segundo depois, o gigante estremeceu levemente e parou. Provavelmente durou apenas meio instante, pensou Haruhiro. Não, não pode ser isso, pode. Espada relâmpago golfinho. É isso? Ele o cortou com a espada relâmpago golfinho? Ah, exclamou Haruhiro. Ele se atirou para longe das costas do gigante com toda a força que tinha. Quando fez, o gigante já estava começando a se mover novamente, e se perdesse essa chance, imaginou que não teria outra. Ele estava tentando ter cuidado para não cair em nada estranho, mas seu braço esquerdo bateu em alguma coisa, ele bateu no cóccix e suas costas colidiram com algo duro. Dói. Era uma coisa que ele não podia se dar ao luxo de dizer agora. O gigante estava bem ao lado dele. Haruhiro rolou para longe. Por enquanto, ele só precisava criar distância entre eles. Não importava como, ele só precisava daquela distância. Quando já estava mais distante e escondido na sombra de alguns dos escombros maiores, Haruhiro percebeu que não conseguia mover o braço esquerdo. Ele não tinha certeza sobre o traseiro. Doía ao menor toque. As costas também doíam. Estaria sangrando? Aparentemente. Sua respiração estava normal. Tirando o braço esquerdo, bem, era só dor. Mas o braço esquerdo, ele não tinha certeza. Talvez estivesse quebrado. O gigante estava causando estragos aparentemente sem rumo. Onde estava Hanta? Itada? E Inui? No mínimo, eles não pareciam estar lutando contra o gigante. Haruko 1. Ele ouviu a voz de Yumi vinda de cima dele. Por apenas 2 segundos, ele pensou nisso. Então ligou de volta. Onde estão Tokimune-san e seu grupo? Haruko 1. Yumi exclamou. Vamos lá, eles ainda não chegaram. E os outros? Gritou Haruhiro. Eles estão bem. Saiam daqui, gritou Haruhiro. Do gigante. Nos encontraremos depois. Hanta, Tada-san, Kikawa e Inui-san. Vocês estão me ouvindo? Sim, respondeu Hanta imediatamente, embora Haruhiro não pudesse vê-lo. Te peguei. A julgar pela voz de Kikawa, ele ainda estava cheio de energia. A gente se vira como pode, respondeu Tada um pouco depois dos outros dois. Inui não respondeu. Procurá-lo não era uma opção. Sinto muito, Inui-san, pensou Haruhiro. Yumi, ele chamou. Siga em direção a Tokimune-san e seu grupo, e quando se juntar a eles, espere. Hanta, Tada-san, Kikawa e Inui-san também. Encontre-me e siga-me. Haruhiro se lembrou da direção da torre onde Tokimune e os outros estavam. Para ir por aquele caminho, eles teriam que passar correndo pelo gigante, o que era perigoso, mas não tinham escolha. Quanto ao braço esquerdo, ele conseguia mover o ombro, mas nada além do cotovelo. Doía, claro, mas ainda não tanto. A dor nas costas e no bumbum também estava suportável. Vamos lá! Gritou Haruhiro, dando sinal para todos, e saiu correndo. Para garantir sua segurança, ele escolheu um momento em que o gigante estava de costas para ele. Mas ao tentar passar, o gigante deu meia volta, o que o deixou em pânico. Haruhiro não podia parar nem voltar atrás. Ele tinha que continuar correndo. Quase foi atingido por um chute do gigante. De alguma forma, conseguiu desviar da perna e voltar. Hanta estava com ele. Kikawa também. Itada? Ou Inui? Vai, 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 vai.
O gigante soltou seu rugido estrondoso. Haruhiro não tinha tempo para pensar nisso. Precisava se preocupar consigo mesmo antes dos outros. Ele havia ferido o único olho da criatura, mas será que ela ainda conseguia enxergar? Será que conseguia senti-lo? O gigante estava perseguindo Haruhiro. Por quê? Haruhiro gritou. Os movimentos do gigante eram lentos, mas afinal, ele era 2 vezes maior que um humano. Se corresse em linha reta, seria tão rápido quanto um humano, talvez até mais. Sem mencionar que Haruhiro estava ferido. Ele não conseguia correr em sua velocidade máxima. Quando Haruhiro saltou para trás de uma parede de escombros, o gigante atacou a parede e a pulverizou. Ai! Gritou Haruhiro. Pedaços de entulho voavam por todos os lados, e Haruhiro fugia enquanto eles caíam sobre ele. O gigante derrubava pilhas de entulho, saltando no ar em perseguição a Haruhiro. Parece que está guardando rancor. Ele gritou. Vai, 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 vai. Ai, droga. E isso é ruim. Será que vou morrer? Haruhiro pensou. Será que eu vou mesmo morrer? Normalmente eu morreria, não é? Ele queria desistir, mas Haruhiro ainda corria em direção à torre. Devo mudar de rumo? Pensou ele. Afastar o gigante o máximo possível e então, se eu fizer isso, quero dizer, talvez salve meus companheiros. Mesmo que fosse morrer, ele queria ao menos fazer isso. Isso mesmo. Ainda não é hora de morrer. Haruhiro ainda tinha coisas que podia fazer. Vou afastar o gigante dos meus companheiros. Não será tarde demais para morrer depois disso. Ok. Com o objetivo definido, ele sentiu o poder crescer dentro de si. Por aqui, ele gritou. Haruhiro tentou virar à direita. Foi aí que aconteceu. Ok. O que foi aquilo? Haruhiro parou e olhou para trás, involuntariamente. Parecia que o homem havia caído de cima, ou seja, por uma abertura no teto. O teto era bem alto naquela área, deixando um espaço considerável acima da cabeça do gigante, que tinha quase 4 metros de altura. O teto provavelmente era uns 2 metros mais alto que o gigante. O cara tinha caído daquela altura. Não, não era isso. Ele tinha saltado em direção ao gigante de lá. O homem golpeou a cabeça do gigante com sua espada com força. O gigante cambaleou. Não ficou claro o quanto de dano havia sido causado, mas não parecia que o gigante pudesse simplesmente ignorá-lo. Então o cara pousou nos ombros do gigante, golpeando a lateral de seu rosto enorme com seu escudo. O cara usou a espada não tanto para cortar, mas sim para socar. Então, como um cervo correndo por um vale, ele passou levemente dos braços do gigante para os joelhos dele e finalmente para o chão. Varra! Aqui está Tokimune-san. Tokimune bateu sua espada no escudo com força. Venha, grandalhão. Vou acabar com você rapidinho. Não, isso claramente não vai funcionar, sabe? Haruhiro deixou escapar seus verdadeiros sentimentos. Haruhiro! Tokimune ligou. Sim. Você está prestes a presenciar um milagre. Então tire a cera dos seus olhos e observe. Se eu arrancar meus olhos, não vou enxergar nada. Você é muito exigente, gritou Tokimune. Sério? Você não é muito desleixada, Tokimune? E aleatória também. Fico feliz que tenha aparecido para ajudar, mas isso é imprudente. Vai, 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 vai. O gigante se agachou e atacou Tokimune. Seu punho direito. Ia dar um soco. Não reto. Um gancho. Tada dadai. Tokimune não estava se esquivando. Não, você não deveria se esquivar por ali, pensou Haruhiro. Seu escudo. Tokimune pretendia bloquear o gancho de direita do gigante com seu escudo. Não, isso nem sequer é uma opção. Ele é louco. Completamente louco. Gu. Ouviu-se um ruído incrível, e então Tokimune não foi arremessado para longe. Ele manteve-se firme. Tinha sido empurrado para trás cerca de 1 metro pela força do gancho de direita do gigante, mas parou ali. Sim. Tada. Tokimune gritou. Antes que o gigante pudesse recolher o braço direito, inacreditavelmente, Tokimune subiu por ele em disparada. De onde ele tirara aquele senso de equilíbrio? Como ele pôde se lançar assim? Em um instante, Tokimune alcançou o ombro direito do gigante. Então, mais uma vez, golpeou o gigante na lateral do rosto com sua espada e escudo. Go-on! Da-ori! O gigante cambaleou um pouco, mas logo tentou agarrar Tokimune com as mãos. Só que era lento e estúpido. Tokimune saltou para longe, realizando um pouso elegante, e então golpeou os joelhos do gigante com sua espada. Toma essa! E 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 essa! Vai, 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 vai! O gigante desferiu um golpe com o braço direito, tentando esmagar Tokimune. Foi um ataque terrível que ameaçou transformá-lo em uma panqueca instantânea, mas Tokimune desviou com uma risada, usando um salto mortal para trás por algum motivo. Isso foi desnecessário, comentou Haruhiro. Era necessário, gritou Tokimune. Ele se aproximou do gigante, desferindo golpes com sua espada e escudo. Porque era muito legal. Forte e legal são sinônimos, é isso aí. TCH. Droga, Tokimune, gritou um homem. Era Tada. Tada estava ali. Estava todo ensanguentado, mas mesmo assim correu para frente com seu martelo de guerra sobre o ombro. Não me importa quem é mais legal, eu sou mais forte, berrou Tada. Bomba de cambalhota. Aquela habilidade, ele correu, deu uma cambalhota para frente e golpeou o inimigo com a arma. Aquilo não era uma habilidade de autodefesa de um padre. Era de um guerreiro. Era uma habilidade de combate com a armadura pesada de um guerreiro. Esmagamento. O martelo de guerra de Tada atingiu o joelho esquerdo do gigante. O joelho do gigante cedeu, fazendo com que fragmentos brancos voassem por toda parte. Tada deu uma cambalhota para trás para ficar atrás da estátua, mas não conseguiu se levantar, ficando deitado de costas. Urg, não tem sangue suficiente. Varra. É porque você está se esforçando demais, Tada. Calma aí.
Tokimune deslizou por entre os braços do gigante enquanto ele caía para trás, e então golpeou aqueles braços com sua espada. Ele os golpeou várias vezes. Mas esse foi um bom ataque. Isso desacelerou. Era verdade, o gigante estava arrastando a perna esquerda. O golpe mortal de Tada devia ser bem eficaz. Sério? Nós vamos mesmo terminar isso aqui? Gritou uma voz. Chegou alguém irritante. Era o Hanta. Então isso só pode significar que chegou a minha hora de brilhar, certo? Gritou Hanta. Não, suma daqui. Era o que Haruhiro queria dizer, mas Hanta não teria escutado. Eba, gritou Kikawa. Eu também vou participar. Aru, gritou Mary. Aru-kun, gritou Yumi. Haruhiro-kun, murmurou Shihoru. Haruhiro, gritou Kuzaku. E parece que todo mundo desceu para cá agora, observou Haruhiro. Vamos fazer isso. É assim que as coisas vão ser, provavelmente. Eu não gosto disso. Quer dizer, meu braço esquerdo, minha bunda e minhas costas doem. Se vamos fazer isso, temos que vencer. Claro, está um pouco mais lento, mas será que conseguimos derrotar aquele monstro? Haruhiro não achava que seria tão fácil. O gigante perseguia Tokimune, estendendo a mão direita e depois a esquerda. Tokimune esquivava-se agilmente de seu aperto e contra-atacava, mas não conseguia causar nenhum dano. Tada ainda estava no chão. Parecia que ele não conseguiria se mexer. Hanta e Kikawa pareciam estar tentando ficar atrás do gigante. Yumi, Shihoru, Mary e Kuzaku estavam tentando se aproximar de Haruhiro. O braço esquerdo de Haruhiro estava começando a doer seriamente. Aquilo não parava de chamar sua atenção, e ele não conseguia evitar. Precisava se concentrar novamente. O que era? Em que ele precisava pensar? Reforços. Isso mesmo. Inimigos. Podiam estar vindo membros do culto, mas ainda não parecia haver nenhum. Eles tinham que derrubá-lo, matá-lo. Aquele gigante. Como? Com o martelo de guerra de Tada. Pele externa do gigante? Era pele mesmo? Ele não tinha certeza, mas a parte externa do gigante era muito dura. Parecia que armas de impacto ainda funcionariam no entanto. Mesmo assim, era pedir demais para Tada desferir outro golpe como antes. A seiva de Haruhiro também era uma arma de impacto, mas seria difícil para ele realizar um ataque tão poderoso quanto o de Tada. Ou melhor, seria impossível. O bastão curto de Mary provavelmente seria um caso semelhante. Isso deixava magia, talvez. Os cultistas eram vulneráveis à magia dar. E quanto ao gigante? O vínculo sombrio não conseguia aprisionar inimigos poderosos, então seria inútil. Mesmo que o complexo sombrio pudesse confundir o gigante, se ele se debatesse violentamente não faria diferença. Essa opção também estava descartada. E se usássemos sombra sonolenta para fazê-lo dormir? Ele acordaria se o atacassem, então essa opção também não era boa. Eco sombrio também não parecia fazer muita diferença. O que vamos fazer? Haruhiro murmurou para si mesmo enquanto olhava ao redor e para cima. Onde estariam Anasan e Mimori? Ele se perguntou. Será que Nui não conseguirá acompanhar o grupo, afinal? O que ele faria? Kuzaku, junte-se a nós e ajude a cercá-lo, disse Haruhiro. Não chegue muito perto. Yumi e Mary protejam Shihoru. Shihoru, use magia. Tente acertá-lo com uma tempestade. Certo. Shihoru imediatamente se virou para encarar o gigante. Todos recuem um pouco. Tokimune e os outros recuaram diante do gigante. Shihoru começou a desenhar sigilos elementais com a ponta de seu cajado e a entoar um feitiço. Geis, Yen, Sark, Kart, Frão, Dardo. Era um alvo grande, então todo o feixe de raios atingiu o gigante. Houve um barulho incrível, e o corpo do gigante tremeu, com fumaça saindo dele aqui e ali, mas como se tudo estivesse normal, ele se virou para olhar nesta direção. Ou melhor, na direção de Shihoru. Ai, droga, pensou Haruhiro. Lá vem. Eu não vou deixar você. Hanta cravou a espada relâmpago golfinho no gigante. Fazer isso. O gigante estremeceu. Foi só isso. Então estendeu a mão e tentou agarrar Hanta. Vai, vai, vai. Uau, ó. Hanta soltou um grito estranho e brandiu a espada relâmpago golfinho novamente. A ponta da lâmina roçou o dedo médio da mão direita do gigante. O gigante estremeceu. Nesse instante, Hanta saltou para trás, e Tokimune e Kikawa junto com Kuzaku cercaram o gigante, golpeando suas extremidades inferiores com suas espadas e escudos. Contudo, por mais que o atingissem, não conseguiam causar o mesmo dano que a bomba de cambalhota de Tada. Vai, 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 vai. Uau, gritou Tokimune. Sim, Kikawa gritou. O que? Exclamou Kuzaku. Quando o gigante desferiu um golpe poderoso com os dois braços, Tokimune, Kikawa e Kuzaku foram obrigados a recuar. Será que eles realmente conseguiriam derrotá-lo apenas repetindo esse movimento? Haruhiro, gritou Tokimune para ele enquanto se esquivava do gancho de direita do gigante. Como seu superior, deixe-me ensinar-lhe o segredo para derrotar inimigos como este. Qual é o segredo? Haruhiro gritou de volta. Um ataque concentrado. Como é que é? Você concentra seus ataques. Se forem 5 pessoas, são 5 vezes mais ataques. Se forem 10 pessoas, são 10. Você desfere todos eles de uma vez. Um ataque concentrado. Esse é o segredo. Entendo, murmurou Haruhiro. Ele se sentiu um idiota por ter esperado alguma coisa. Qual é o problema de um ataque concentrado? Você está apenas concentrando seus ataques. Qualquer um pensaria em fazer isso. É óbvio, não é? A questão era onde concentrar seus ataques. Como eles concentrariam seus ataques? Um ataque concentrado, pensou Haruhiro. Mimorin. Continue tentando sim, gritou uma nova voz. Aquela voz, aquele jeito de falar, era Anasan, ele percebeu. Olhando para cima, ele viu Mimorin presa em uma fresta no teto. Não, ela não estava presa ali, estava tentando descer. Seu peito era meio grande, e parecia que ela tinha ficado presa. Mesmo assim, ela conseguiu passar. Ou melhor, ela caiu. Mimorin caiu de bunda, soltando um gritinho surpreendentemente fofo. Depois gemeu. NGH. A queda pareceu ter sido dolorosa. Mimorin?
Ana-san estava tentando descer pelo mesmo vão. Ela também tinha seios grandes, mas ao contrário de Mimori, seu corpo era pequeno, então não parecia que ela ficaria presa. Você está bem? Você não se machucou, né? Não é nada demais. Mimorin se apoiou em seu cajado para se levantar e em seguida desembainhou sua espada. Isso mesmo lembrou Haruhiro. Ela agora era uma maga, mas Mimorin já fora uma guerreira e além do cajado, também carregava uma espada. O que Mimorin planejava fazer com o cajado na mão esquerda e a espada na direita? Por hora, ela olhou em volta inquieta, até que finalmente pareceu encontrar o que procurava. Começou a caminhar em direção ao objeto, mas sua perna estava machucada e parecia que seu traseiro também doía, então ela cambaleava. Espere, isso é perigoso, disse Haruhiro para ela. Mimorin estava tentando enfrentar o gigante. Aparentemente, ela ia se juntar ao ataque concentrado. Por que todos em toques tinham que ser assim? Concentrando nossos ataques, pensou Haruhiro. Nenhum plano lhes ocorreu. Lutar daquela maneira era absurdo. Por que precisavam derrotar o gigante, afinal? Bastaria infligir-lhe um golpe poderoso para ganhar tempo e recuar. Qualquer coisa além disso era desnecessária. Hanta, gritou Haruhiro. Continue golpeando as pernas do gigante com essa espada relâmpago da qual você tanto se orgulha. Quando fizer isso, todos irão atrás do olho. Ele ainda consegue enxergar com esse olho. Vamos cegá-lo e depois fugir. Você pode reclamar depois, apenas faça o que eu digo por enquanto. Agora faça isso, Hanta. Não se ache tanto quando você é só um parupiro, gritou Hanta. Ele se aproximou do gigante e o atingiu na perna com a espada relâmpago do golfinho. É melhor você chorar e me agradecer depois. Isso não vai acontecer, pensou Haruhiro. Nunca vou te agradecer, mas se você se sair bem, talvez eu te elogie por isso. Ha, ha. Ha, 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 Arrim. Hanta brandia a espada relâmpago golfinho continuamente sem parar para respirar. Ele a brandia freneticamente, atingindo a perna esquerda do gigante. A cada golpe, o gigante estremecia. Estremecer, 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 estremecer. Cada tremor durava pouco tempo, mas quando se tornavam contínuos, era como se o gigante estivesse paralisado, pois não conseguia se mover. Miau! Yumi colocou uma flecha em seu arco composto e a disparou. Em rápida sucessão, ela atirou, e atirou, e atirou, e atirou. Era a habilidade de arco e flecha, tiro rápido. Com o nível de habilidade de Yumi, a cada 2 tiros, um deles ia na direção completamente errada ou não voava longe o suficiente. Mas 2 em cada 5 acertavam o gigante bem no olho. O resultado foi tão certeiro que Haruhiro só podia imaginar que fosse pura sorte. Haruhiro. Tokimune subiu correndo pelo corpo do gigante. Parece que você dominou o segredo. Agora é hora do meu super ataque. Flutue como um leopardo, pique como uma baleia. Tem alguma coisa errada aí, pensou Haruhiro. Você provavelmente quis dizer flutuar como uma borboleta, picar como uma abelha, ponto. Mas seria indelicado corrigi-lo, talvez? Além disso, Tokimune não flutuava como uma borboleta ou um leopardo, e não picava como uma baleia ou uma abelha. Contudo, assim que subiu nos ombros do gigante, ele o esfaqueou até a morte, atingindo seu único olho. Eu também. Deixe eu participar. Kikawa também tentou escalar o gigante, mas não conseguiu. Kuzaku balançou a cabeça como quem diz, não posso. Haruhiro concordou mais ou menos. Afinal, fora ele quem sugerira que todos atacassem o olho da criatura, mas talvez Tokimune sozinha já fosse suficiente. É claro que Mimorin, que estava ferida, não precisava fazer nada. Haruhiro correu até Mimorin, dando-lhe leves tapinhas nas costas. Você já fez o suficiente. Vamos correr, Mimorin. Mimorin olhou para Haruhiro e assentiu. Certo. Haruhiro acenou com o braço direito bem aberto, gritando, recuar. Estamos recuando. Tokimune-san, desça aqui. Kikawa, você também. Valha-nhen. Tada, que até então estava de cabeça baixa, gritou enquanto corria em direção ao gigante. Antes que Haruhiro pudesse dizer não, já fizemos o suficiente em impedi-lo. Tada deu uma cambalhota para frente e golpeou o joelho direito do gigante com seu martelo de guerra. Cambalhota Buon. Estalo. O joelho direito do gigante cedeu. Tada cambaleou para trás e depois sentou-se. E aí, gostou? Eu sou forte aqui. Hehe. Quem se importa afinal? Pensou Haruhiro. Vai. Hanta recuou 2 ou 3 passos e então cravou a espada relâmpago golfinho no chão. Estou tão exausto, droga. Esse é o limite, hein? Pensou Haruhiro. O gigante começou a se mover. Por fim, Kikawa, que nunca conseguirá escalar o gigante por completo, desceu, quase caindo no processo, e ajudou Tada a se levantar. Ofereceu-lhe apoio no ombro e o ajudou a caminhar. Tadashi. Você pode ir, né? Kikawa gritou. Com certeza. Gritou Tada. Quem você pensa que eu sou? Tokimune fez um pouso gracioso. Ana-san. Vamos sair daqui. Você sabe o caminho, não é? Claro, né? Ana-san ainda estava agarrada à parede de escombros, mas saltou agilmente para baixo. Siga a Ana-san, sim. Vamos. Será que tudo ia dar certo? Haruhiro não estava totalmente convencido, mas ele mesmo não sabia o caminho, então não teve escolha a não ser deixar Ana-san liderar. Hanta-kun. Kuzaku arrastou Hanta atrás dele. Vai. O gigante talvez estivesse tentando se debater, mas com as 2 pernas cedendo, foi forçado a se agachar. As 2 bombas de cambalhota machucaram gravemente seus joelhos. Haruhiro olhou rapidamente para Yumi, Shihoru e Mary. Sigam Ana-san, gritou ele. Os 3 assentiram em uníssono. Ana-san e Tokimune foram na frente, depois vieram Yumi, Shihoru e Mary, Kuzaku e Hanta seguiram, assim como Kikawa e Tada, e por último, Haruhiro e Mimorin. Nessa ordem.
estavam longe de correr a toda velocidade. Mesmo deixando Hanta de lado, Tada e Mimorin não tinham condições de correr. O máximo que conseguiam era uma caminhada apressada. Mimorin havia recolocado sua espada na bainha e estava usando seu cajado como bengala, mas ainda estava com dificuldades. Parecia que ela havia perdido a força na perna esquerda. Ela também estava sangrando. Se o lado esquerdo dela estivesse fraco, se ele a apoiasse com o direito, ela teria mais facilidade. Felizmente, era o braço esquerdo de Haruhiro que doía. Se fosse o direito, teria sido mais difícil, mas ele conseguiria lidar com isso. Haruhiro deslizou suavemente entre o braço esquerdo de Mimorin e seu flanco esquerdo, passando o braço direito em volta do ombro dela. Vamos dar o nosso melhor, ele tentou dizer a ela, mas Mimorin não disse nada. Quando ele olhou, ela estava mordendo o lábio. Parecia que ela ia desabar em lágrimas a qualquer segundo. O gigante estava atrás deles, fazendo um grande esforço para derrubar as paredes de escombros, agarrando pedaços de entulho e arremessando-os. Esperava-se que nenhum deles voasse em sua direção. Isso é meio constrangedor, pensou Haruhiro. Eles estavam trabalhando com os toques para explorar o reino do crepúsculo, que ambos haviam descoberto, afinal, e bem, os toques os apunhalaram pelas costas e tentaram se antecipar a Haruhiro e ao grupo, mas eles ainda se sentiam como camaradas. E foi por isso que o grupo aceitou o pedido de Kikava e chegou até ali. Tendo percorrido um longo caminho, Haruhiro queria salvar todos que pudesse, e esse sentimento não se aplicava a nenhum indivíduo em particular, mas aos toques como um todo. Claro, esse todo incluía Mimorin. Era só isso. O que ele estava fazendo agora era apenas mais uma parte disso. Ele poderia explicar que não tinha outras intenções, e talvez devesse ter explicado, mas realmente não era o momento, era? Diga, Mimorin, disse Haruhiro. O Inui-san meio que não está aqui, sabe? Ninguém está dizendo nada, no entanto. Disse Mimorin. Está tudo bem? Perguntou Haruhiro. Não, quer dizer, não tem como estar tudo bem, mas... Tudo bem. Eu penso. Você acha? Ele é um sobrevivente teimoso, esse Inui. Mimorin voltou à sua expressão impassível de sempre. Como uma barata. Uau, Haruhiro murmurou. Mas ele não é fofo como uma barata. Não, tenho quase certeza de que baratas não são fofas. Mas mesmo que ele dissesse algo normal assim, Mimorin provavelmente não entenderia. Ele tinha a sensação de que ele e aquela garota jamais se entenderiam. Não precisavam, porém. Ele não tinha a menor vontade de entendê-la. Não me importo, disse para si mesmo. Não faz diferença. Primeiro, eles precisavam sair do labirinto de escombros. Depois, poderiam sair do reino do crepúsculo. Assim que recebessem as bênçãos do deus da luz, Lumiaris, se curariam com magia da luz. Então, retornariam ao posto avançado do campo solitário. Não me importo com o que aconteça depois disso, acrescentou Haruhiro em silêncio. Meu Deus! Exclamou Ana-san, parando no meio de um cruzamento de 4 vias. Todos tiveram que parar. Ei, Ana-san. Hanta balbuciou. Cala a boca. Ana-san se virou e disse algo em outro idioma, provavelmente querendo dizer que queria que ele se calasse. Tá bom, a gente vai tá. Eu cometi um errinho. Sem problemas. Será que isso é mesmo verdade? Murmurou Kuzaku para si mesmo. Vocês aí. Tokimune fez um sinal de positivo com o polegar e mostrou seus dentes brancos. Vamos lá, confiem na Ana-san. Tenho certeza de que estamos prestes a presenciar um milagre. Sim, um milagre. Sem dúvida. Aparentemente, Tokimune era um grande fã de milagres. Haruhiro não pôde deixar de querer retrucar. Eles são chamados de milagres porque geralmente não acontecem, mas se conteve. Isso porque ele tinha preocupações maiores. Logo à frente deles, do outro lado do cruzamento de 4 vias, apareceu um grupo inteiro de membros do culto. À direita também. E também à esquerda. Qual é o caminho, Ana-san? Gritou Tokimune. Ana-san apontou para o caminho à esquerda. Por ali sim. Talvez. Com certeza. Com certeza por ali sim? Não, perguntar para nós não vai adiantar. Haruhiro não pôde deixar de salientar. Ana-san o encarou com raiva. 1, 2, 3, 4. Tokimune estava fazendo uma contagem aproximada do número de cultistas que se aproximavam. Bem, vai ser difícil fugir. Teremos que matá-los, né? Haruhiro não se deu ao trabalho de contar. Mas bem, eles teriam que matá-los. Isso era um fato. Haruhiro se afastou de Mimorin e tentou mover o braço esquerdo. Doía muito. E nem se movia direito. Ele desembainhou a adaga com a mão direita. Havia 5 cultistas à frente, 5 à direita e 4 à esquerda. Era muita gente. E talvez viesse mais. Hell, ST, Eu, Kron, Dar. Shihoru desenhou sigilos elementais com seu cajado e entoou feitiço para a névoa sombria. O elemental das sombras, semelhante a uma névoa negra, irrompeu, flutuando em direção aos cultistas pelo caminho da direita. Isso vai funcionar, ou deveria, pensou Haruhiro. Está ali. Como está? Os 5 membros do culto desmaiaram. Seguir por outro caminho à esquerda ou em frente era o que ele gostaria de ter dito a Shihoru para fazer, mas não era uma opção. Os cultistas já estavam muito perto, e alguns membros do grupo também acabariam na área de efeito. Cara Haruhiro, que bom que vocês vieram, gritou Tokimune. Tokimune partiu em disparada, em linha reta. Desviando a lança estendida de um cultista com seu escudo, mirou no olho. O cultista recuou para evitar o golpe, mas Tokimune continuou avançando. Empurrou o cultista para o chão e, em seguida, usou golpe poderoso no cultista à sua esquerda. Ao mesmo tempo, usou sua espada para derrubar o cultista à sua direita. Te devemos uma vida inteira, cara, gritou Kikava. Eu te amo, Arushi.
Kikawa seguia Tokimune. Tokimune parecia agir de uma forma que nenhum paladino deveria, avançando e desorganizando o inimigo, enquanto Kikawa atacava os inimigos que Tokimune havia deixado em completa desordem, absorvendo seus ataques e servindo como tanque. Estou de folga, disse Tada, enquanto, mesmo assim, lançava um cultista pelos ares com uma chuva de golpes de seu martelo de guerra. Mimorin usava um bastão de 2 mãos e uma espada, ficando de pé em frente a Ana-san. Façam isso. Matem todos eles. Massacre sim. Aparentemente, Ana-san era a animadora de torcida oficial da equipe. Ah, isso é perigoso, exclamou Kuzaku. Mesmo reclamando, Kuzaku avançou contra a linha de lanças dos cultistas da esquerda. Embora tivesse um escudo resistente, a situação ainda era assustadora. Mas apesar do que Kuzaku dizia, ele não hesitou. Mesmo com as lanças arranhando seu escudo, ele se aproximou de um cultista e brandiu sua espada longa. Ele desferiu um golpe. Os 4 cultistas pararam de avançar. Não se preocupem, declarou Hanta, atacando os 4 cultistas cujo ímpeto Kuzaku havia eliminado. Estou aqui. Aqui vou eu. Habilidade secreta. Dança do golfinho. Por um instante, a imagem vívida de um grupo de golfinhos saltando alegremente passou pela mente de Haruhiro. Golfinhos. Eram criaturas marinhas. Desde que chegara a Gringar, Haruhiro não tinha ido ao mar sequer uma vez. Apesar disso, ele sabia o que era o mar e conseguia imaginá-lo. Sabia também o que eram golfinhos. Será que Haruhiro já tinha visto golfinhos no mar antes? De qualquer forma, isso não tinha basicamente nada a ver com golfinhos. Hanta golpeou as lanças dos cultistas com a espada relâmpago golfinho. Com o golpe, os corpos dos cultistas estremeceram. Aproveitando a brecha, Hanta avançou e os atingiu com a espada relâmpago golfinho. Devido aos casacos que usavam, ele não conseguiu cortá-los, mas os cultistas se contorceram e desmaiaram. Kuzaku intensificou o ataque. Hanta aproveitou a situação para atacar também. Use o olho parado depois. Olho rápido. Yumi colocou uma flecha em seu arco composto, movendo os olhos e semicerrando-os. Essas eram habilidades de arco e flecha. O Stop Eye utilizava exercícios oculares especiais, métodos de respiração e técnicas de regulação corporal para aumentar a precisão do tiro. O Quick Eye era algo como um truque para acertar alvos em movimento. Ela atirou. Um dos membros do culto levou uma flechada no olho. Muito bem, Yumi. Haruhiro a elogiou enquanto se dirigia aos cultistas derrotados pelo caminho à direita. Mary, cuide da Shihoru. Está bem, deixa comigo, gritou Mary. Mesmo com o braço esquerdo inutilizado, Haruhiro ainda dava conta do recado. Ou melhor, ele precisava dar conta. Ele ia acabar com os cultistas que Shihoru havia colocado para dormir. Sua adaga arrancou o único olho de cada um dos cultistas. Ele não fez nada de desnecessário. Simplesmente cravou a adaga, segurando-a com a mão invertida fundo no olho de cada um, girou e o arrancou. Haruhiro provavelmente estava com sono agora. Ele não sentiu nada. Executou o ato como se fosse um trabalho rotineiro. 3 já foram, faltam 2. Cultistas vinham correndo em sua direção mais adiante no caminho. Ou melhor, eles tinham virado a esquina bem ao lado dele, então o perigo já estava próximo. Sim, eles. Infelizmente era mais de 1, 2, não, 3. Reforços. Ele havia considerado essa possibilidade. Não havia nada que pudesse ter feito para se preparar. O grupo já estava bastante sobrecarregado. Acho que não pode ser tão fácil assim, né? Pensou Haruhiro. Haru? Gritou Mary. Parecia que ela havia percebido a situação difícil em que Haruhiro se encontrava. Isso poderia significar que a ajuda mágica de Shihoru estava a caminho. Será que ela chegaria a tempo? Quem sabia? O resultado poderia ser qualquer um. Afinal, Haruhiro já estava tentando rebater a lança do líder do culto com sua adaga. Ele conseguiu desviá-la de alguma forma. As lanças vinham, uma após a outra. Não parece que eu consiga fazer isso, sabe? Pensou ele. Enquanto concentrava seus nervos em usar o SWAT para desviar as lanças dos cultistas, Haruhiro se preparava para o pior. Em vez de me resignar, preciso pensar no que fazer a seguir. Claro, não tenho tempo para isso. Mesmo assim, preciso pensar a respeito e dar ordens. Talvez eu não seja lá muito bom nisso, mas afinal, sou o líder. Não, talvez eu realmente não consiga fazer isso. Ele falhou ao usar o SWAT. Isso aconteceu porque ele estava pensando em coisas que não deveria. Em seu braço direito, a lança do cultista cortou a carne entre o pulso e o cotovelo. Ele quase deixou cair sua adaga. Com a adaga na mão direita debilitada, ele tentou golpear a lança seguinte. De alguma forma conseguiu. Mas a próxima seria bem difícil. Bem, provavelmente impossível. Mesmo assim, ele não suportava a ideia de morrer em silêncio. Haruhiro tentou dar um tapa na cara do adversário. Ele errou. E gritou Inui. Alguém se antecipou. Atrás do cultista que tentava empalar Haruhiro, surgiu um homem com um tapa-olho. Com seu característico rabo de cavalo, ou talvez não, Haruhiro não sabia desfeito. Seu cabelo estava solto e despenteado. Mas ainda assim era Inui. Inui agarrou a cabeça do cultista entre as mãos, torceu-a com força e de repente... Sabe, acho que já vi isso em algum lugar antes, pensou Haruhiro. Esse estilo de matar. Inui provavelmente quebrou o pescoço do cultista. Não ficou claro se o cultista morreu instantaneamente, mas ele caiu no chão sem forças. Os 2 restantes devem ter ficado surpresos, pois se viraram para olhar para Inui. Nesse momento, Inui já havia desembainhado suas 2 espadas. Inui cravou sua espada no olho de um dos cultistas. O outro cultista torceu o pescoço, esquivando-se da espada de Inui. Suas costas, pensou Haruhiro.
O membro do culto estava de costas, meio viradas para Haruhiro. Quando isso acontecia, às vezes ele conseguia ver aquela frase. Haruhiro praticamente se colou às costas do cultista, chutando a parte de trás do joelho dele com o calcanhar para quebrar sua postura. Seu braço esquerdo não se movia direito. No entanto, não estava completamente imóvel. Ele colocou o cotovelo esquerdo contra o pescoço do cultista e, em seguida, apoiou todo o seu peso sobre ele. Ao mesmo tempo, reuniu a força que lhe restava para cravar sua adaga no único olho do cultista. O cultista se contorceu algumas vezes, seu corpo convulsionando. Ele está morto? Sim, ele estava morto. Haruhiro não conseguiu mais segurar a adaga e a soltou. O cultista caiu no chão. Ai! Haruhiro murmurou. Ele estava prestes a chorar. A essa altura, sua mão direita estava praticamente inútil. Inui pegou a adaga e a ergueu diante do nariz de Haruhiro. No fim, foi tão fácil assim para você? Não, você não sabe disso, pensou Haruhiro. O que essa frase quer dizer? Você é idiota? Ei, espera aí, por que você está vivo? Droga, você é teimoso. Sério, você é como uma barata. Qual é o seu problema? Pensei que você estivesse morto. Haruhiro se obrigou a aceitar a adaga com a mão direita, o que lhe causava uma dor excruciante. Ele não conseguia sentir as pontas dos dedos. Ainda bem que eu estava enganado. Eu me autodenomino Inui, o imortal. É apenas um título autoproclamado, né? Finalmente parece que chegou a hora de eu liberar meu verdadeiro poder. Acrescentou Inui. E você nem está ouvindo o que eu digo. Inui tirou o tapa-olho e o jogou fora. Agora, vou começar a sério. Seu olho esquerdo era normal. Ele não ficou com apenas um olho depois de algum ferimento? Bem, para que servia o tapa-olho então? Siga-me, Aruniri, gritou Inui. Inui parecia que ia embora, mas então parou para esfaquear até a morte 2 membros do culto. Aqueles que Shihoru havia colocado para dormir e que pareciam estar prestes a acordar. Eu não o entendo muito bem, mas ele parece confiável, pensou Haruhiro. Mas eu não sou Aruniri. Eu sou Haruhiro, disse ele. Tokimune e seu grupo avançaram como loucos, tentando eliminar os 5 cultistas restantes. O grupo de Hanta havia abatido 2 dos 4. Inui moveu-se silenciosamente não em direção ao grupo de Tokimune, mas sim ao de Hanta. Então, sem hesitar, cravou suas espadas nos olhos dos 2 cultistas. Disse Kuzaku. Ei, gritou Hanta. O que você pensa que é? Espere, Inui. Kuzaku e Hanta ficaram pasmos. Malditos! Inui desembainhou suas espadas dos cultistas e se virou lentamente com um sorriso diabólico no rosto, que aparentava ser de meia-idade. Prostrem-se diante do meu verdadeiro poder, pois eu sou Inui, o rei demônio Inui. De novo não, né? Ana-san bateu na própria testa. Bom, então, todo mundo sigam o Lorde Demônio Inui, isso aí. Lorde Demônio Inui, vai, hahaha. Tokimune chutou o último cultista no chão, cravando sua espada em seu único olho. Ei, Inui, você estava vivo, e está nesse modo também, hein? Vamos ter que lidar com isso. Haruhiro, deixe o Inui fazer o que quiser. Quando ele fica assim, não há como pará-lo mesmo. Não é só o Inui, pensou Haruhiro, exausto. Vocês todos fazem basicamente o que querem e ninguém consegue pará-los. Inui descia a trilha de pedra em alta velocidade. Haruhiro gemeu. Vamos segui-lo. Ah, tanto faz, pensou Haruhiro. Que aconteça o que acontecer. Ou melhor, tenho certeza de que tudo vai dar certo. Se tudo desse errado, eles poderiam usar os toques como peões descartáveis e escapar. Mesmo que conseguissem, sua consciência provavelmente não o culparia por isso. Não provavelmente, definitivamente não. Os toques não teriam o direito de guardá-la como culpa. Haruhiro e o grupo já tinham feito o suficiente. Não, eles tinham feito mais do que o suficiente. A ponto de terem feito mais do que deveriam. No período entre aquele momento e a saída do labirinto de escombros, Haruhiro perdeu a conta de quantos membros do culto eles derrotaram. Contudo, sem o tapa-olho, Inui estava absurdamente forte. Tokimune também estava se saindo muito bem. Kikawa estava animada. Tada parecia concentrado. Hanta estava barulhento e irritante. Kuzaku estava se esforçando bastante. Ana-san se perdeu várias vezes. Yumi, Mary e Shihoru se revezaram para apoiar Haruhiro e Mimorin. Finalmente, quando escaparam do labirinto de escombros, Inui desmaiou repentinamente. Ao examiná-lo mais de perto, perceberam que não era apenas o cabelo despenteado. Ele tinha ferimentos por todo o corpo. Estava tão gravemente ferido que era um milagre que conseguisse se mover como se estivesse perfeitamente bem. Quando Mary, Ana-san e Yumi tentaram cuidar dele, Inui sequer se mexeu, mas quando Shihoru, a contragosto, falou com ele, de repente se sentou. Mesmo assim, ele estava com dificuldade para andar, e o mesmo acontecia com Tada, Mimorin e Haruhiro. Independentemente de estarem passando por dificuldades ou não, eles tinham que voltar caminhando em direção àquela colina inicial. 2 vezes, talvez 3 vezes, Haruhiro avistou Manato e Moguzo à distância. Aquela garota que estava virada na direção dele, era Shoko talvez? De repente, Tokimune e os outros se viram tentando espantar um cachorro caolho. Deixa pra lá, Haruhiro se lembrou de ter dito. Embora talvez ele não tenha dito isso de fato. Talvez não tenha sido Haruhiro. Talvez outra pessoa tenha dito. Olha só. Hanta gritou em voz alta como um idiota. Mas ele era um idiota. Haruhiro procurou Hanta distraidamente com o olhar. Hanta estava bem ao lado dele, apontando para alguma coisa. Haruhiro olhou naquela direção. Isso é uma má notícia, murmurou Kuzaku ou alguém mais. Com certeza, respondeu alguém, talvez Tokimune com uma risada. Era uma silhueta do tamanho de uma montanha. O gigante com quem haviam lutado no labirinto de escombros tinha, no máximo, 4 metros de altura. Eles também já tinham visto um gigante antes, nas planícies do Vento Veloz. Aquele também o surpreendera, mas empalidecia em comparação com este. Estava a algumas centenas de metros de distância, mas era verdadeiramente do tamanho de uma montanha. Aquele gigante se movia lentamente.
Estava caminhando. Quem disse? Um dia eu vou derrotar essa coisa. Talvez tenha sido Tada. Era impossível. Espere. Por que você iria querer derrotá-lo? Haruhiro pensou. Ele não entendia. Haruhiro não entendia nada. Ele também não sabia quando tinha começado a andar novamente. Mesmo quando foram atacados pelos cultistas escondidos nas sombras das rochas em forma de pilar, e Mary foi forçada a brandir seu bastão curto. Tudo que Haruhiro podia fazer era rastejar e tentar escapar. Depois de um tempo, ele perdeu a consciência. Sempre que recobrava os sentidos, alguém lhe oferecia apoio nos ombros e ele se surpreendia ao perceber que estava caminhando sozinho. Ele estava com dor, sim, mas não tinha uma lesão na perna como Mimori, então achou que estava em melhor situação. Em algum momento, um pano foi enrolado em volta do ferimento em seu braço direito, e esse pano era escuro, vermelho e úmido. Quem o enrolou para ele? O ferimento nas costas dele podia ser surpreendentemente complicado. Ele não sentia nada das costas até a cintura, mas a região parecia estranhamente pesada. Não morra, cara, disse Hanta com uma expressão séria no rosto. Foi um sonho? Ou foi realidade? Como se eu pudesse morrer e te deixar para trás. Haruhiro murmurou. Foi isso que ele respondeu, mas pensando, estou dizendo algo estranho, pensou. Não, foi um erro. Por que eu teria que morrer antes do Hanta? Não seja bobo. Se você observar como nós dois agimos no dia a dia, o Hanta tem que morrer antes de mim. Eu não vou me deixar morrer antes do Hanta, droga. Era isso que ele queria dizer. Quando aquela primeira colina surgiu à vista, Kikawa o carregou nos braços. Está tudo bem, não precisa fazer tanto por mim, pensou Haruhiro, mas lhe faltavam forças para falar e recusar. Quando entraram no buraco e avançaram um pouco, pareceu que a bênção de Lumiariz havia retornado. Mary lançou o sacramento em Haruhiro. O efeito foi imediato. Ele ainda se sentia grogue, mas a dor desapareceu completamente. Sua mente clareou e ele finalmente encontrou a deusa chamada Alívio. Está tudo bem com todo mundo, né? Haruhiro murmurou. Os toques tinham 2 sacerdotes, Ana-san e Tada. Incrivelmente, nenhum dos dois havia aprendido o sacramento ainda, mas com a ajuda de Mary, a cura foi feita num instante. Foi uma experiência incrível. Sentado com as costas encostadas na parede de pedra, Kuzaku soltou um suspiro profundo. Não, talvez não tão incrível quanto terrível, eu acho. Sinceramente, Mary estava agachado ao lado de Kuzaku. Já chega. É verdade. Yumi deixava a lanterna que segurava balançar sem motivo aparente. Parecia sonolenta. Para coisas assim, sabe, fazer isso uma vez por ano já basta. Acho que não quero isso nenhuma vez por ano. Shihoru também parecia exausta. Fracotes. Tada usou o dedo indicador da mão esquerda para ajustar os óculos. Vocês são todos fracos. É por isso que nunca progridem na vida. Tentem aprender com o nosso exemplo. De jeito nenhum, disse Haruhiro firmemente. Tada estalou a língua, olhando para Haruhiro na diagonal. Bem, desta vez, já que você pôde desfrutar da honra de nos ajudar, você também deve ter sentido muitas coisas. Reflita sobre essa experiência e cresça com ela. Se não o fizer, não terá valido a pena termos deixado você nos ajudar. Tada-san, por que você está sendo tão condescendente? Perguntou Haruhiro. Porque eu sou melhor que você, óbvio. É mesmo? Perguntou Haruhiro. O que é Haruhiro? Tada retrucou. Você acha que é melhor do que eu? Não. Na verdade, não me importo muito com quem é melhor do que quem, disse Haruhiro. Hahaha, riu Kikawa. Essa é tão a sua cara, Harushi. Eu adoro esse seu lado, sabia? Claro, disse Haruhiro. Tenho até uma certa inveja de como você consegue levar as coisas tão na brincadeira. Eba, me invejaram. Oba. Ei, Ana-san, você ouviu isso? Você ouviu? Tem alguém que me inveja. Pela minha superioridade, raridade, leveza incomparável. Eu sou super leve. Kikawa, você não é leve, sua superficial, gritou Ana-san. É mesmo? O quê? O quê? Eu não sei o que significa superficial. Seja lá o que for que eu faça de superficial. Brincadeirinha. Sem graça. Você quer morrer? Superficial, mesquinho, fútil. É isso aí. Nossa, que coisa fútil, hein? Essa aí, hein? Fútil. Parece até luxuoso para mim. Meu valor aumentou de repente? Ou será que eu não tenho preço? O valor da Kikawa é 0 para sempre. É isso aí? Gritou Ana-san. O quê? Tipo, multiplique ou dívida continua sendo 0. Nunca vai mudar, você quer dizer? Uau, Ana-san, eu não sabia que você gostava tanto de mim. Eu jamais imaginaria. Estou tão feliz, tem até lágrimas nos meus olhos. Era estranho dizer isso agora, já que acontecia sempre, mas o otimismo de Kikawa era tão extraordinário que parecia um fenômeno sobrenatural. Haruhiro não apenas achava isso surpreendente ou assustador, ele achava isso aterrorizante. É assustador. É mesmo, pensou ele. Tem alguma coisa errada com ele. Como ele consegue ser tão alegre e enérgico, mesmo depois de tudo que passamos? Inui caminhava balançando o corpo até parar em frente a Shihoru. Ele havia jogado fora seu tapa-olho, então não tinha mais, mas seu olho esquerdo estava fechado. Talvez estivesse selando seu verdadeiro poder. O homem era um idiota. Permita-me conceder-lhe um direito muito importante, disse Inui. O direito de ser minha esposa, isto é. Eu não quero isso. Shihoru gaguejou, mas respondeu imediatamente. Eu não odeio garotas reservadas, disse Inui. Eu não gosto de pessoas como você então. Você não gosta de mim? Perguntou Inui. Certo. Você também não me odeia? Eu não diria que te odeio, disse Shihoru. Então você não gosta nem me odeia. Bem. Sim, isso mesmo. Muito bem. Inui virou-se nos calcanhares. Com o tempo, você também compreenderá. A verdade oculta, isto é. Mas eu não quero entender, disse Shihoru. Quaarra. Rindo enquanto partia, Inui seguiu para o reino do crepúsculo. Haruhiro olhou para cada um dos toques. Vê, vocês estão bem com isso?
o Inui-san vai sozinho. Está tudo bem, sim. Ana-san acenou com a mão e riu. Ele está com o coração partido? Ele está em choque, então é melhor deixá-lo em paz, sim. Mas não é perigoso? Perguntou Haruhiro. Bem, ele provavelmente não vai morrer. Tokimune riu enquanto se aproximava, mostrando seus dentes brancos ao estender a mão direita para Haruhiro. De qualquer forma, obrigado, Haruhiro. Não. Haruhiro pegou a mão de Tokimune com hesitação. Bem, é um pouco estranho depois de vocês terem tentado nos pegar de surpresa. Ahaha. Não se preocupe com isso, gritou Tokimune. Eu meio que percebi que deixar isso me incomodar não adiantaria nada. Pronto. Não tínhamos nenhuma intenção de causar mal. Perdoe-nos. Você não poderia ao menos se desculpar primeiro? Perguntou Haruhiro. Cara. Tokimune parou de apertar a mão de Haruhiro e deu-lhe um tapinha brincalhão na bochecha. Você se faz de fraco, mas fala o que pensa muito bem, hein? Prepare com isso, disse Haruhiro. Não me toque assim. Quando você me diz para parar, isso me dá menos vontade de parar, sabe? Perguntou Tokimune. Então não pare. Te peguei. Não vou parar. O quê? Haruhiro murmurou. Como assim, o quê? Não me faça te beijar. Não, sério, não faça isso, gritou Haruhiro. Não, gritou Mimorin. Por algum motivo, não. O motivo era óbvio. Mimorin se intrometeu entre os dois. Ela roubou Haruhiro dos braços de Tokimune e o colocou debaixo do braço. Haruhiro, porém, não era um objeto. Nada de beijos, disse Mimorin com firmeza. Isto é meu. Desde quando eu pertenço a você? Haruhiro murmurou. Vamos, me solte. Varra. Tokimune fez um sinal de positivo com o polegar. Bem, nós te devemos uma, Haruhiro. Uma grande. Eu sou um cara esquecido, mas não esqueço esse tipo de coisa com frequência. Não acontece com frequência, né? Murmurou Haruhiro. Então não é algo absoluto. Eu raramente esqueço, disse Tokimune. Tudo bem. Sério. Tanto faz. Se precisarem de alguma coisa, podem falar comigo a qualquer hora, disse Tokimune. Se for por vocês, os toques estão prontos para quebrar uma perna, até duas por vocês. Não vou emprestar dinheiro, mas posso dar a minha vida. Dinheiro vale mais do que a sua vida? Perguntou Haruhiro, cético. Não. Quando o dinheiro entra na jogada, complica as coisas, sabe? Eu não gosto disso. Sou do tipo que prefere dar dinheiro a emprestar. Então, se você precisar de dinheiro, me peça, e eu te dou tudo que tenho. Não que eu tenha alguma reserva financeira. Haruhiro piscou. Você não? Sim. Nenhum. Nem eu disse nada com uma atitude do tipo, por que você está dizendo uma coisa óbvia dessas, seu idiota? Eu também não tenho quase nada, eu acho, disse Kikava. Não tenho nada, disse Mimorin claramente. A Ana-san tem dinheiro sim. Tipo, 500 de ouro? Hahaha. É brincadeira. Eu talvez tenha 30 de prata, né? E quanto a Inui, que partiu para o reino do crepúsculo? Haruhiro se perguntou. Não é da minha conta, eu acho. Enquanto Haruhiro se debatia para escapar de Mimorin, seus companheiros de equipe, Kuzaku, Mary, Yumi e Shihoru, trocavam olhares. Todos pareciam atônitos demais para fazer qualquer coisa. Os toques. Essas pessoas eram piores do que eles imaginavam. Com o quão ridículos eles eram, era um milagre terem sobrevivido até então. Além disso, pareciam estar se divertindo mais do que qualquer um. Será que esse estilo de vida também era viável? Haruhiro realmente não conseguia aprovar. Mas mesmo que alguém rejeitasse o modo como eles viviam, os toques provavelmente não se importariam. Mas bem, Hanta talvez fosse comparativamente semelhante aos toques. Falando em Hanta, ele está estranhamente quieto. No instante em que Haruhiro pensou isso, Hanta saltou sobre ele. Haruhiro oh! Uau! Exclamou Haruhiro. Ele não sabia o que tinha enlouquecido Hanta, mas Hanta estava pressionando a ponta da espada relâmpago golfinho contra a bochecha de Haruhiro. Ela o perfurou um pouco. O que você está fazendo? É uma facada. Hein? Eu sabia que não estava imaginando coisas. Hanta jogou a espada relâmpago golfinho para longe e começou a rastejar pelo chão. Ele não parecia estar se desculpando com Haruhiro. Ele devia estar deprimido. Droga, isso é horrível. Sério, 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 sério. O que foi? Perguntou Haruhiro. Pronto. Mimorin ainda não estava soltando Haruhiro. Nada de errado. Hanta socou o chão. Minha espada relâmpago golfinho. Seu efeito de choque. Sumiu. No caminho de volta, quando acertei um cultista, achei que tinha notado algo estranho. Uau! Kikava pegou a espada relâmpago golfinho e tocou na lâmina. Você acha que ela tinha um número limitado de cargas ou algo assim? Não foi isso que me prometeram. Hanta lamentou. Só me livrei do traidor porque consegui o golfinho espada relâmpago. Isso não é mais o golfinho espada relâmpago. Viu só? Yumi olhou para ele como quem diz, bem feito. Eu te disse que era um desperdício. É porque você faz essas coisas inúteis que coisas assim acabam acontecendo com você, não acha? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, gritou Hanta. Haruhiro, seu idiota. O que você vai fazer a respeito? Como você vai se redimir comigo? Não é problema meu, disse Haruhiro. Não importa como eu veja, isso não é culpa minha. Bem, você sabe. Tokimune deu um tapinha nas costas de Hanta. Só desista e tente esquecer, tá bom? Como se eu pudesse esquecer. Perdi o traidor enquanto salvava vocês, então basicamente a culpa é toda de vocês, não é? Gritou Hanta. Hahaha. Tokimune riu. Pode-se dizer isso, hein? Bem, vamos procurar outra. Uma boa arma. Certo. Oi, essa não é uma má ideia, hein? Hanta exclamou, animado. Já chega, murmurou Shihoru para si mesma. Mary assentiu com a cabeça. Kuzaku não disse nada, mas era quase certo que concordava. A propósito, disse Mimorin, finalmente soltando Haruhiro. Ele estava em melhor estado do que quando ela o carregava nos braços, mas Mimorin levantou Haruhiro e o sentou à sua frente. Eles estavam frente a frente, ajoelhados formalmente com Mimorin, inexpressiva, olhando para Haruhiro. Haruhiro, disse ela. Sim? Haruhiro, você não é digno de pena. O fato de você não ser digno de pena e se esforçar tanto é fofo. Entendo, disse ele.
Que estranho. Acho que vou dar um sorriso. Haruhiro estava se sentindo feliz? Aparentemente sim. Não lamentável. Não era bem um elogio, mas talvez por ser tão moderado, isso tenha facilitado a aceitação e o tenha deixado mais contente. Você acha? Disse ele. Bem, obrigado. Eu? Sim? Quero levantar? Será que ela acabou de dizer, vou te criar como um animal de estimação? Haruhiro pensou. Mimori empigarreou e então se corrigiu. Eu quero sair com você. Por favor, saia comigo. Haruhiro inclinou a cabeça silenciosamente em sua direção. Estou feliz, Mimorin. Não, estou mesmo feliz. Feliz por você ter me dado esse pequeno reconhecimento. Mas uma coisa é uma coisa e outra é outra. Haruhiro não tinha muita força de vontade, mas conseguia dizer o que precisava. E conseguia dizer com clareza. Desculpe,